Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado, eu estava numa lanchonete, tomando uma cerveja. Era cedo ainda, 7 horas da noite, se tanto. E ao lado da minha mesa, havia duas garotas. Eu já estava, inclusive, conversando com uma delas. Ela tinha me contado que as duas não eram dali, do bairro. Tinham ido fazer o cabelo no salão de uma amiga em comum, que trabalhava ali perto. E aí resolveram parar naquela lanchonete para beber alguma coisa. Eu acabei gostando mais da Ângela, aquela com quem eu estava conversando. Tanto que fiquei ali puxando assunto com ela. Eu tinha ido à lanchonete só para fazer hora. Na verdade, estava esperando dar o horário de ir até a casa do meu tio. Ele tinha combinado de fazer um churrasco. Aliás, naquelas alturas, já devia até ter acendido a churrasqueira. Aí acabei comentando com a Ângela sobre o churrasco. E para minha surpresa, apesar de termos acabado de nos conhecer, ela meio que se ofereceu para ir junto. Churrasco Nossa, eu adoro uma carne assada, principalmente se tiver uma caipirinha. Você gosta de caipirinha? Bom, saiba que é a minha especialidade. Então leva a gente junto. Toma aqui de bobeira mesmo, quer dizer, nem sei se você é casado, né? Se tem namorada. O churrasco não era só para a família. Era para os amigos também, amigos do tio. E o pessoal todo conhecido ali da rua. O tio estava fazendo aniversário e já vinha prometendo aquele churrasco fazia algum tempo. Com certeza, devia ter chamado alguns amigos dele para participar. Meu tio jogava bola no final de semana e com certeza alguém do time ia aparecer também na sua casa. Por isso, apesar de ter ficado meio com o pé atrás, afinal de contas, como eu já disse, né? Tinha acabado de conhecer as meninas. Mas vendo que elas tinham ficado assim animadas, resolvi levá-las junto comigo. E, inclusive, antes de levantarmos da mesa, acabei até trocando um beijo com a Ângela. Ela veio assim pro meu lado, me lançando aquele olhar assim, sabe, sedutor, e eu não me fiz de rogado. Das duas, ela era a que tinha me chamado mais atenção. Para resumir, terminei a cerveja e a gente se mandou lá para casa do meu tio, que morava ali perto. Já devia ter umas 15, 20 pessoas e já dava para sentir o cheiro da carne assada ali do portão. Bom, todos os caras ficaram de olho comprido quando eu cheguei, para cima das meninas, né, que estavam comigo. Fui apresentando o pessoal, pelo menos os que eu conhecia. Meu pai também estava ali. E quando chegou a vez do pai, eu notei que ele ficou todo cheio de graça. Depois, na primeira oportunidade, ele se aproximou assim de mim. Nossa, onde você achou essas duas belezinhas, filho? Aquela Beth, que mulher bonita, hein? Respondi para ele assim, meio em tom de brincadeira. Cuidado, seu Arlindo. A mãe tá lá dentro, viu? Fica de graça aí só pro senhor ver. Olha, não vou ficar aqui defendendo meu pai. Eu sabia que ele aprontava de vez em quando com a minha mãe. Ele também jogava bola com o tio. E às vezes apareciam algumas mulheres lá no bar da cancha. E meu pai nunca foi santo, né? Ele não deixava passar batido se alguma oportunidade aparecesse. Se a mulher desse mole, ele aproveitava mesmo. Eu tinha pena. Naturalmente era da minha mãe. Só que fazer o quê? Não ia também ficar controlando meu pai. Cada um sabia de si. E naquele dia eu fiquei só de olho, observando o comportamento dele, o jeito dele. E ele não parou de puxar assunto com a amiga da Ângela. Imagine, a mãe lá dentro, ajudando a tia a preparar salada, e etc. E o velho ali, sabe, todo cheio de graça pra cima da Beth. Eu podia até estar enganado, mas acho até que ele conseguiu pegar o número dela, porque vi
quando ele pegou assim o aparelho e começou a anotar alguma coisa ali que ela falava. Enfim, aproveitamos o churrasco, até que perto das 10 horas da noite, a Ângela perguntou se eu podia deixá-las no terminal. Fiz melhor do que isso. Como elas moravam num bairro ali perto, não era muito longe, eu deixei as duas em casa. Quer dizer, deixei a Beth em casa, porque depois, com a Ângela ali do meu lado, toquei direto para o primeiro motel que achei no caminho. E quer saber? Foi bom. Gostei de ter passado a noite com ela. Tanto que trocamos telefones e passamos a manter contato, mandar mensagens um pro outro. Depois, inclusive, marcamos de sair algumas outras vezes. E foi numa dessas vezes que ela me contou aquilo, que eu sinceramente não sabia. Então, Lucas, sabe a Beth? Não sei o que você vai achar disso, mas ela tá saindo com o teu pai. Tá saindo com o pai? Mas como assim? Ué, como assim? Foram ao motel. Você não viu aquele dia no churrasco? Ele se derretendo todo pra ela? E tem mais. Não foi só uma vez não, viu? Parece que eles andam se vendo direto. Olha, repito o que já disse no começo dessa carta. Meu pai nunca foi santo. E eu sabia disso. Vivia aprontando quando pintava alguma mulher dando mole. Eu tinha pena da minha mãe. Mas de que jeito que eu ia ficar controlando meu pai? Eu não gostava que ele controlasse a minha vida, por exemplo. De maneira que até podia dizer alguma coisa, chamar a atenção dele, mas também não podia ficar de babado, velho. E de mais a mais, não era a primeira vez que ele andava saindo do trilho. Resolvi não falar nada. Até porque pensei que essa história não fosse ter consequência. Imaginei que ele fosse apenas se divertir um pouco e depois largar de mão. Só que pro meu espanto, não sei que tipo de feitiço essa mulher jogou pra cima do velho, mas ele acabou se apaixonando por ela. Como eu continuei vendo a Ângela, ela continuava comentando comigo. Falou, inclusive, que o pai estava de 4 para a amiga dela. E foi a partir daí que eu realmente comecei a me preocupar de verdade. Tanto que fui conversar com ele. Falei que já sabia que ele andava de casa com a Beth. Aí perguntei, assim, como quem não quer nada, em que pé que estava a situação. E ele não mentiu. Pelo contrário, abriu o jogo comigo. Olha, Lucas, para ser bem sincero com você, essa mulher me pegou de jeito, viu? Minha vontade é de ficar com ela 24 horas por dia. Nossa, pai. Então é sério mesmo? Mas e a mãe? Como que fica a mãe nessa história? Você não tem medo que ela descubra? Coloque o senhor para fora de casa? A verdade é que só de ver o jeito do meu pai quando falava no nome da Beth, dava para notar que ele estava mesmo enrabixado por ela. Os olhos dele chegavam a brilhar. Deus do céu, como que aquilo tinha acontecido? E o pior é que o culpado, querendo ou não, era eu. Eu que levei as meninas lá pro churrasco do tio aquele dia. De modo que, se desse alguma confusão lá em casa, entre ele e a minha mãe, pelo menos metade da culpa era minha. Eu continuava me encontrando com a Ângela, mas não era nada sério. Ela me ligava de vez em quando, me chamava para sair, mas era só sexo, diversão. E quando sentia vontade de ir para a cama com ela, eu ligava também, mas nunca passou disso. E justamente o meu pai, que tinha mulher em casa, e pior do que isso, minha mãe, acabou se apaixonando pela outra, como se fosse um menininho de 17, 18 anos. E olha pelo jeito dele, pelas coisas que ele me falava. Confesso que comecei a ficar com medo de ele trocar os pés pelas mãos e acabar fazendo bobagem. Quer dizer, bobagem já estava fazendo, mas
pior do que isso. Olha, se a Beth tivesse 25, 26 anos, era muito. Perto do pai, que tinha 52, era praticamente uma menina. Quer dizer, diferença muito grande. Sem contar, isso que era o pior, é que a minha mãe estava no meio daquela encrenca toda. E o problema grave mesmo é que não era apenas a questão da traição, que já seria grave por si só. Mas com o passar do tempo, eu comecei a notar outra coisa, sabe, muito preocupante. O pai andava gastando praticamente todo o salário com aquela fulana. Um dia, inclusive, escutei uma discussão entre ele e a minha mãe. Minha mãe querendo saber: o que você fez com o teu dinheiro do mês, Alina? Tá faltando um monte de coisa aqui em casa. Bom, pede pro Lucas, ele também tem a obrigação de ajudar, né? É claro que ele tem a obrigação de ajudar. Só que a parte dele, ele já deu. Eu quero saber o que você anda fazendo com o teu salário, que não tá durando nem 15 dias, metade do mês. Olha, aquilo nunca tinha acontecido lá em casa. Eu sempre dava uma parte do meu salário para ajudar nas despesas ali de casa, nada mais justo. Eu recebia todo o 5º dia útil do mês. E era sagrado. Pegava o pagamento e já dava aquela parte nas mãos da minha mãe. Porque era ela que controlava tudo. O que precisava pagar, as contas, água, luz, enfim, o mercado. Era ela que administrava as finanças de casa, vamos dizer assim. E a partir de uma certa altura, eles começaram a brigar por causa disso. Porque, segundo a minha mãe, o pai estava deixando de dar dinheiro para ela. Logo imaginei o que podia estar acontecendo. Ele devia estar gastando todo o salário com aquela Beth. Só podia. Pudera, né? Era motel toda semana, lanchonete, presentinho. Um dia, meu pai teve a capacidade de vir me pedir dinheiro emprestado. E eu sabia muito bem para que ele estava querendo dinheiro. Certamente para sair com a amante. Olha, coitada da minha mãe. Como eu tinha pena dela. Mas como eu já disse, né? Eu podia ir até certo ponto, mas não podia, de repente, obrigar meu pai a agir do jeito que eu queria. Como é que eu ia controlar meu pai? Não tem como. Já tinha conversado com ele. Tentado abrir os seus olhos. Só que, sabe, o cara apaixonado parece que fica surdo. Só enxerga aquilo que convém. Eu já estava até vendo onde aquela história iria parar. Estava mais do que na cara que mais dia menos dia, o pior acabaria acontecendo. Já devia fazer uns 7 meses que ele andava de rolo com aquela moça. E um sábado, cheguei em casa e me deparei com aquela situação. Minha mãe chorando, devastada. E olha, quando eu vi aquela cena, juro, ela não precisava nem dizer nada. Eu já imaginava o que era. Quando perguntei por que ela estava chorando daquele jeito, aos soluços, ela contou: botei teu pai para fora de casa. Aqui aquele safado não entra nunca mais. Mãe, mas o que houve? Perguntei de bobo, né? Como se eu não soubesse. Ela tinha descoberto tudo. Tinha escutado o pai conversando no celular com a Beth. Depois, ainda pegou o aparelho na mão dele e acabou vendo até as mensagens que os dois trocavam. Fotos e tudo. Olha, coitada da minha mãe. Estava arrasada. Eu não sabia nem o que dizer para consolá-la, Meu medo era de que ela soubesse, ou então descobrisse, que eu sabia de tudo. Acho até que ela não me perdoaria. Só que, meu Deus do céu, o que eu ia fazer?
Pior do que isso, ela de repente descobrisse que o pai só tinha conhecido a Beth porque eu levei a Beth junto com a outra lá na casa do tio, naquele dia do churrasco. Ou seja, mesmo sem querer, claro que eu não fiz isso com intenção. Nem imaginava o que pudesse acontecer. Mas querendo ou não, fui eu. Até que um pouco mais à tarde, o pai voltou da rua ali para casa e tentou se acertar com a minha mãe. Só que a mãe ficou irredutível. Foi aquela briga, aquele bate-boca. E como o pai estava se recusando a sair de casa, a mãe foi até o quarto e começou a jogar as roupas dele pela janela. Olha, foi uma cena deprimente demais. Não adiantou nem mesmo a minha tentativa de apaziguar a situação. Quando viu que não tinha mesmo jeito, o pai juntou as coisas dele lá fora, botou dentro do carro e se foi. Depois fiquei sabendo que o tio tinha lhe dado guarida. Imagine a repercussão que essa história teve em toda a nossa família. Teve gente da família da mãe que não sabia que o pai aprontava, que chegou a dizer para ela: olha, Deus te deu um livramento, Ana. O Arlindo não vale nada. Depois que a mãe tocou o pai de casa, ele começou a circular com a Beth pelo bairro, sem se preocupar com nada. Papel ridículo que estava fazendo, a mágoa que estava causando mais do que já tinha causado, né, na minha mãe. Sabe, pessoa quando fica cega. Um dia, inclusive, ele chegou a aparecer lá em casa para buscar o resto das suas coisas. E a Beth ficou lá fora, no carro, esperando. Minha mãe, naturalmente, viu. Até porque o pai deixou o carro ali na frente do portão. Não tinha como não ver. E como não podia deixar de ser, foi outra briga. Para se ter uma ideia, a mãe virou a cara até para a mulher do meu tio. Viu? Porque, querendo ou não, tinha uma coisa a ver com outra. Porque o pai levava a Beth lá na casa dela. E ela recebia a amante do pai numa boa. Sabe, para a mãe, aquilo foi uma espécie de facada nas costas. Nessas alturas, eu já tinha até parado de sair com a Ângela. Já fazia uns 3 meses que a gente não se falava nem por mensagem. O tempo foi passando, o pai acabou saindo ali da casa do tio, acabou alugando um quartinho numa kitnet, se afastou praticamente de todo mundo, até de mim. Em casa era aquela tristeza. Minha mãe não conseguia superar o que tinha acontecido. Sabe, tinha vezes que eu escutava minha mãe chorando lá no quarto e ficava com aquele remorso, porque querendo ou não, repito, o responsável tinha sido eu. Ela tentava se fazer de forte, mas eu sabia que estava sofrendo. Imagine ter de terminar um casamento de tanto tempo, 28 anos que eles estavam juntos. O problema foi que com o tempo, não sei se por causa daquela mulher, meu pai acabou se afundando numa situação de dar pena. Não deve ser fácil para uma mulher se fazer de forte depois de separar de um homem 28 anos de casamento. Sabe, e repito, se fosse só isso não era nada. Com o tempo, não sei se por causa daquela mulher, mas o pai começou a se afundar numa situação de dar pena. Se endividou, começou a emprestar dinheiro de agiota, teve até de vender o carro para pagar o que devia. Mesmo assim, ainda ficou devendo. Foi o tio que um dia me procurou para me contar o que estava acontecendo. Até pro tio ele devia. Lembro do meu tio falando: olha, Lucas, eu acho que você devia dar um pouco mais de atenção pro teu pai, viu? Porque do jeito que as coisas andam,
Daqui a pouco ele vai parar no fundo do poço. Você está sabendo que ele perdeu o emprego? Perdeu o emprego? Tio, tô te falando. Meu Deus, mas eu não estava sabendo disso não. O que foi que houve? O que foi que houve? Que o Arlindo está bebendo muito. Desde que aquela mulher deu um pé na bunda dele, que ele está assim. Foi só então que eu soube que ela tinha dado um passa-fora no velho. Porque o meu tio me contou. E acrescentou: olha, não sei mais o que fazer com esse meu irmão, viu? Procura ele, conversa, você é filho. Talvez você lhe escute. Aliás, conversa com a Ana também. Você precisa fazer a tua mãe aceitar o Arlindo de novo em casa. Porque do contrário, olha, não sei não, viu? Juro, fazia tanto tempo que eu não via nem falava com o pai, que eu não sabia de nada do que estava acontecendo na vida dele. Eu não sabia, por exemplo, que a tal de Beth tinha terminado com ele, muito menos que ele tinha vendido o carro para pagar o que devia pro agiota. Como também não sabia que ele devia dinheiro não era só pro agiota não, até pro tio. E que andava enchendo a cara no boteco por conta do fim do relacionamento com aquela fulana. Meu Deus do céu, como que aquilo tinha tomado aquele rumo, aquela dimensão toda. Só eu sei o quanto me bateu o arrependimento por ter levado aquelas duas lá no churrasco na casa do tio aquele dia. Pelo menos parte da culpa era minha. Eu tinha consciência disso. Sabe, bem dizem que quando uma mulher quer arrastar um homem para a cova, ela consegue. Se bem que quem teve a cabeça fraca foi o pai. Era mais velho, mas acabou sendo o menino da história. O que eu fiz? Fui conversar com ele de novo. Ver como ele estava e olha, só de olhar para a cara desse homem me cortou o coração. Porque ele realmente estava num estado, uma olheira de dar dó, o rosto magro, chupado, barba sem fazer. Só queria saber de beber e fumar. Pelo jeito, não andava nem se alimentando. Magro daquele jeito. O pai sempre foi um cara assim, boa pinta. Sempre gostou de se arrumar. Tanto que a mulherada se derretia toda pro lado dele. E quem o visse agora podia pensar até que era uma pessoa diferente, porque não era o pai que eu conhecia. O bom da história foi que, embora estivesse daquele jeito, ele parecia estar começando a botar a cabeça no lugar. Tanto que a certa altura, ele chegou a se lamentar para mim. O que eu fui fazer da minha vida, Lucas? Calma, pai, eu vou conversar com a mãe, eu vou tentar convencer a mãe a te aceitar de volta lá em casa. Eu conheço a Ana, filho. Ela nunca vai me perdoar. A mãe está sofrendo sem o senhor, pai. Ela se faz de durona e tudo, mas eu sei que ela está sofrendo muito. Deixa comigo, que eu vou tentar dar um jeito. Eu vou conversar com ela, de repente. Olha, dei até dinheiro para ele. Pedi encarecidamente que ele comprasse alguma coisa para comer. Fui lá conversar com a minha mãe naquele dia mesmo. Contei que tinha estado com o pai, que ele estava daquele jeito. Tudo que o tio tinha me contado, eu contei para ela. Inclusive, que ele não estava mais com aquela mulher. No começo, ela se manteve daquele jeito de sempre, durona. A cada coisa que eu contava para ela, ela repetia. Bem feito para ele. Quem mandou ser safado? Era só isso o que ela dizia. Mas sabe, eu conheço a minha mãe. E eu percebi que, apesar de dizer aquelas coisas, ele estava sofrendo por dentro. Eu percebi que aos poucos ela foi amolecendo o coração. Minha mãe ainda amava o meu pai. Disso não tinha a menor dúvida. Sentia a falta dele. E apesar do erro que ele tinha cometido,
Não sei de onde que eu tirava aquela certeza, mas eu tinha convicção de que ela, com o tempo, pensaria melhor e, no fim, quem sabe os dois voltassem a ficar juntos. Eu senti que ela ficou pensativa quando eu falei que o pai estava passando dificuldade, que nem se alimentando direito ele estava. E quando ela fez aquela pergunta, aí mesmo que eu tive a certeza de que acabaria dando mais uma chance para ele. E frio. Será que ele não está passando frio também? Ela falou aquilo de repente. Cobriu o rosto com as mãos. Ficou daquele jeito durante alguns segundos, até que suspirou, profundamente falou: tá bom, Lucas. Olha, eu vou aceitar teu pai de volta, mas tem o seguinte, eu sabia. Sabe, eu tinha certeza de que, debaixo daquela dureza toda, minha mãe sempre teve um coração de ouro. Eu sabia que, sabe, talvez fosse uma questão de tempo, mas nem precisou muito tempo. Ela olhou assim para mim e falou que eu fosse lá buscar o pai. Vai lá buscar aquele safado. Agora tem o seguinte, viu? Se aprontar de novo, nunca mais. Uma coisa eu digo. Minha mãe sempre foi e continua sendo uma verdadeira santa, um anjo em forma de mulher. E o fato é que, apesar de tudo que meu pai aprontou, eu sabia, eu tinha lá no fundo de mim a certeza de que minha mãe iria acabar fraquejando no final e dando mais uma chance a ele. Para resumir, pensei até que fosse demorar muito mais tempo, mas meu pai acabou voltando para casa naquele mesmo dia. E olha, dava para ver nos seus olhos que ele estava mesmo arrependido. Imagine o quanto ele não perdeu quando se envolveu com aquela mulher. Aquele romance bandido tinha lhe custado. Não só em termos de dinheiro, o emprego que ele perdeu, os quilos que ele emagreceu, a tristeza que ele passou. De modo que eu não estou aqui só falando de dinheiro, não. Bens materiais. Quer saber? E isso eu disse na cara dele. Você tem de levantar as mãos para o céu, pai, e agradecer a Deus de não ter perdido tua família. As pessoas que te amam de verdade. A verdade é que aos poucos as coisas foram se ajeitando. Ele e a mãe voltaram a ser de novo um casal. Olha como eu fiquei feliz quando vi que tinham mesmo se acertado. Minha mãe, graças a Deus, não é daquele tipo que perdoa e depois fica jogando na cara. Sabe, não, pelo contrário. Quando ela perdoa mesmo. E dá para ver o quanto ela também está feliz. Só não está mais feliz do que eu. Porque, além da felicidade propriamente dita, tem o abalo que tinha me custado, o fato de ter sido eu a pegar aquelas duas mulheres e levado lá para casa do tio, mesmo não querendo. Claro que eu nunca tive a intenção de fazer isso, imagine se eu imaginar, mas fui eu, de um jeito ou de outro, fui eu. E olha, que tenha servido de lição a ele, viu, pai? Porque eu tenho certeza de que a mãe não vai deixar barato se ele pisar na bola novamente. E serviu de lição a mim também, para não ficar mais acobertando os deslizes do meu pai. Até eu aprendi com tudo o que aconteceu. Não precisava ter tanto sofrimento. Poderia acontecer de um jeito mais suave, mas se precisou fazer o quê? Graças a Deus, no fim, o perdão acabou falando mais alto.
Graças a Deus. Pelo menos no caso do meu pai e da minha mãe. E eu agradeço de joelhos até hoje a Deus. Por isso, no fim, com a graça de Deus, o perdão acabou falando mais alto. No fim, graças a Deus, o amor prevaleceu.